Querido Pai, é uma alegria entrar na Tua presença. Nós nos apresentamos diante do Senhor, no Seu altar, nos colocamos à Sua disposição, nós chamamos, precisamos de mais do Senhor. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros, Senhor. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Sobre os pensamentos e os sentimentos de cada um. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Venha ao nosso encontro. Eu quero repreender todas as obras do mal. A inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, as atuações diabólicas. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda inveja, olho gordo, maldade, eu repreendo em nome de Jesus. A opressão, a tristeza, a fraqueza, saiam em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu ordeno, saia de cada corpo agora em nome de Jesus. Onde tiver uma pessoa oprimida, no corpo, oprimida na alma, no espírito, oprimida, eu repreendo toda opressão, todo espírito de enfermidade, do corpo, da mente, do espírito agora, toda seta do inferno, eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus, o espírito da cegueira, da opressão, da perturbação. Deixe esta vida agora, em nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal saia agora, em nome de Jesus. Angústia, opressão, tristeza, medo, desânimo. Vai saindo o medo. Pensamentos que perturbam, sentimentos que têm perturbado a mente, o coração dessa pessoa, esses pensamentos e sentimentos contrários, essa fraqueza, essa sensação de que nada está acontecendo, não está chegando a lugar nenhum, essa dor de cabeça, essa dor no corpo, saiam em nome de Jesus. Deixa esse corpo agora, todo mal, toda a força do inferno, que assombra essa vida, que perturba essa vida, vai saindo agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre esse culto, essa reunião, sobre todos que estão conosco, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo. Há poder no sangue de Jesus. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre o nosso trabalho. Vem ao nosso encontro e se manifesta aqui. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença no nosso meio. Se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido. Assuma o controle deste trabalho. Derrama poder e unção. Fala aos corações. Revela o que está oculto aos olhos de cada um. Dá entendimento, dá revelação. Abençoa cada vida. Ó Deus, fala aos nossos corações. A reunião é Tua, o trabalho é Teu, a palavra é Tua, o povo é Teu, a obra é Sua. Assuma tudo. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu te amo muito e te glorifico por tudo. Seja conosco, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Amém. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Sabe, quando Deus me levou a esta palavra hoje, não vou dizer para você que eu fiquei feliz. Momentaneamente eu tive um aperto na minha alma. Mas me sinto abençoada por compreender a voz de Deus, entender e aceitar a sua forma de trabalhar. Quando Deus insiste muito num assunto, é porque Ele está lutando. E eu, que tenho uma experiência vasta nesse assunto,
posso lhe afirmar que quando Deus insiste muito num determinado assunto, é porque está lutando para livrar pessoas de coisas terríveis. Realmente, acontecimentos drásticos, situações graves. Todas as vezes que Deus nos deu uma série de mensagens numa determinada área, Deus estava insistindo com um amor que lhe é próprio. Ele é um Deus de amor, para impedir que aquela pessoa prosseguisse naquela direção e arruinasse com a vida. Nós somos ensinados a curar o nosso destino, não adoentá-lo. Quando você se desvia da direção de Deus, você está alterando o seu destino. Quando você altera o seu destino, você estraga com a sua vida. Todos nós fomos chamados para viver com propósito. O propósito principal é agradar a Deus. E à medida em que nós vamos agradando, as coisas vão se desenrolando na vida da gente. O pecado, ele funciona como um vírus diabólico. Ele entra. E ele, se ele não for combatido rapidamente através da obediência, ele é letal para a sua vida espiritual. Ele destrói com você de vez. Então, Deus é através da palavra dele, e quando ele mandou essa palavra para Israel, para mostrar o que estava acontecendo em Jerusalém, nós somos o Israel de Deus, nós somos, era para mostrar o porquê que algumas coisas aconteceriam, e ninguém ficar lá, porque às vezes as coisas estão acontecendo em oculto, ninguém está vendo. Às vezes você até olha para a vida de uma pessoa e você pensa assim, meu Deus, mas eu sei porque isso muitas vezes aconteceu comigo. De eu olhar para a vida de uma pessoa que aparentemente estava tudo tão certo com ela, de você chegar de joelhos e falar, Senhor, mas por que o Senhor não está operando na vida daquela pessoa? E, de repente, o tempo foi revelando o porquê. Porque a imagem que tínhamos era uma coisa, mas na íntegra, no oculto, as coisas eram bem diferentes. Nós vivemos num mundo, que eu tenho falado bastante, um mundo líquido, um mundo que tudo que é sólido vem se desfazendo no ar. Um mundo que as pessoas não consertam as coisas. Um mundo que as pessoas descartam rapidamente. Um mundo que as coisas não são feitas para durar. E quando eu falo isso, não me refiro só à televisão que você compra, à geladeira, mas tudo, os relacionamentos. As pessoas simplesmente elas descartam relacionamentos, porque elas não querem o desgaste de consertar uma relação. Então, simplesmente descarta. E isso você vai vendo acontecer em tudo. Um mundo carente, pessoas carentes, que você vê o desespero para existir, por exemplo, nas redes sociais, no Facebook. As pessoas que elas têm a síndrome da revista Caras, elas sonham que um dia elas vão aparecer lá, como se lá fosse sinônimo de sucesso, o que não é. O Facebook é como se fosse uma revista Caras.
Eu me apresento lá, a minha vida, muitas vezes a minha vida medíocre, ou nem medíocre, miserável mesmo, uma vida sem conteúdo, onde as pessoas postam, assim, uma infinidade de asneiras, falam asneiras, defendem asneiras, e no final colocam o símbolo do potássio, kkkk. E mais uma asneira, e o símbolo do potássio, que elas são viciadas, kkkk. Elas compartilham qualquer asneira, qualquer coisa. Como elas não têm amigos realmente, elas se contentam em dizer que tem não sei quantos amigos, expõem a vida delas como se alguém tivesse interesse. A verdade é que ninguém tem, mas ela está tão egoísta, tão carente, tão cheia de si mesma, que cada dia que passa, de alguma forma ela precisa existir. Opiniões de quem não tem sequer para si mesmo, que nem sabe o que está falando. E isso, lá no mundo, dentro do mundo cristão, é uma vergonha. É uma vergonha. Pessoas que se dizem cristãs, que expõem a sua vida privada, que deveriam esconder. Expõem imagem delas mesmas que elas deveriam ocultar. Expõem opiniões para envergonhar ainda mais o mundo evangélico, com ideias que não sabemos de onde elas tiraram, como papagaios saem repetindo coisas que nem sabem do que estão falando. E kkkk. O símbolo do potássio. Se expõem de uma forma brutal, vergonhosa, porque elas estão num tédio, uma ociosidade. Então elas vão lá, não tem o que fazer, porque elas deveriam ter, se aprofundar em Deus, buscar a Deus, orar a Deus, ouvir as mensagens, crescer em coisas grandiosas, se envolver em projetos saudáveis. Como elas não estão focadas nisso, então elas estão focadas em kkkk. E kkkk. Viciadas no símbolo do potássio, que é K. Kkkk. Tem nada que acrescenta. Muitos cristãos, eles dizem, coloca lá um versículo bíblico e mais uma outra asneira, uma imagem sem sentido, expõe a sua vida, porque ele tem tanta carência, tanta falta de algo que só Deus pode preencher, que ele quer compartilhar algo que não tem nem sentido ser compartilhado, porque ninguém está interessado. Mas o outro, que também ainda nem sabe quem é, nem se conhece, vai lá e compartilha um negócio, ou curte um negócio, para agradar o outro, ou porque não tinha nada que fazer, ou para mostrar que ele tem um interesse. A verdade é que a maioria das pessoas não se conhece, não tem um propósito de vida, não priorizam a Deus, não conhecem a Deus, vivem de forma rasa, superficial, falam de um Deus que na íntegra elas não têm consciência verdadeira desse Deus. Porque a verdade é que quando você tem uma consciência verdadeira de Deus e da vida, você tem uma postura mais rigorosa na vida. Eu não estou dizendo mal-humorada, eu estou dizendo, você tem uma postura
diferente. Não dá para rir de tudo. Não dá para viver no kkkk. Você tem algo mais lá. As coisas, seus valores são outros. As coisas que realmente importam para você são coisas que têm importância não só para o seu meio, mas para muito mais. Porque você não vive só ali no seu quadrado. Você se preocupa em influenciar, já que você detém algo, possui algo tão precioso. Você se preocupa em levar isso para mais pessoas. Então, você não vive como se a sua vida fosse isso aí. Uma coisa rasa, fútil, sem consistência, sem solidez, envolvido com coisas sem consistência nenhuma. Nós vivemos num mundo onde as pessoas só sabem arrumar desculpas. Elas arrumam desculpa para tudo. Desculpa para tudo. Tudo tem uma desculpa. Elas não sabem ser diretas. Elas têm desculpas. Elas não são verdadeiras. Porque a verdade é que você vê por todo lado uma falsa felicidade, porque quando você olha nessas redes sociais, as pessoas mostram uma vida que não condiz com a realidade. Uma vida rasa. Riem por qualquer coisa, postam comida como se isso fosse importar para alguém, todo mundo almoça e janta desde que o mundo é mundo. E eu não acho que isso seja um evento a ser dividido, necessário que seja dividido. E um faz bico, outro ri de cá. Todo mundo está feliz. Mas a verdade é que aquilo é feito para esconder a real situação da pessoa. Que realmente quem está feliz são aqueles que vivem com propósito e conhecem a Deus verdadeiramente. Para ele tanto faz se alguém sabe ou não sabe, porque ele não vive para ninguém. Ele vive para Deus. E para uma vida sólida, com uma vida verdadeira. Ele não encena. Ele não fantasia. Ele não rodeia. Ele não conta historinhas. Ele fala o que é. Ele não sai por aí repetindo coisas porque isso está na moda. Se eu repetir isso, isso vai cair bem. Ele sabe o que ele quer para a vida dele. Ele sabe o que Deus tem com ele. E firmado nisso, ele segue o seu caminho, sem se importar com esse mundo fútil e vazio que está aí. Então, as pessoas vivem para arrumar desculpas. Desde que o mundo é mundo, começou lá no Éden. E vem piorando. Ela se atrasa, ela tem desculpa. Ela poderia dizer, me atrasei, ponto. Depois ela pode até dizer, mas primeiro ela diz, foi isso, isso e aquilo. A verdade é que você vê que ninguém ouve ninguém. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Faça uma experiência. Você chega na sua casa e fala para alguém que você está cansado. Alguém vai falar assim, eu estou cansado. Ele não ouve o que você falou. Ele repete, eu estou cansado. Você chega e fala, nossa, eu estou cansado. O outro, eu estou muito mais. Ah, eu estou cansado porque eu levantei às 5, eu levantei às 4. Nossa, eu estou passando mal, eu estou passando 2 vezes mal.
Hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com dor na perna. Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Você vê que um sempre tem algo pior para apresentar. Você chega em casa, estou cansada. Eu também. Sempre tem... Ele fala algo que está acontecendo com ele. Ele não ouviu você. Ele não portou com aquilo. Não que eu esteja preocupada com isso, não é isso. Estou mostrando para você que essa é a realidade. A maioria se percebe nessas coisas, que a maioria não ouve. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão com o corpo num lugar e a cabeça no outro. Porque ele está com o corpo num lugar e ele está com o seu celular respondendo, porque ele não pode esperar terminar aquele momento para ele responder todas as mensagens que estão chegando. Ele corre o risco de bater o carro para responder as mensagens, porque ele não pode esperar chegar em casa, uma coisa de vida ou morte, algo além da conta. É caso de vida ou morte, eu tenho que responder agora, senão eu vou morrer. Então ele responde no carro. Ele não é capaz de desligar o celular dentro da igreja. Porque vai que alguém me liga na hora do culto. Então você vê que o corpo da pessoa está num lugar, a cabeça dela está no outro. Você pode ver que a maioria das famílias sentam para comer. Presta atenção, você vai num restaurante. Se você não vai ver a cena, se tiver 4 numa mesa, está cada um com o celular na mão, respondendo, fazendo alguma coisa. Uma garfada e um celular na mão. Uma garfada e um celular na mão. Mas não, nós estamos em família. Ninguém nem sabe quem está na mesa. Ele nem sentiu o gosto da comida. É o mundo que nós vivemos. E tem desculpa para tudo. O sujeito tem desculpa para tudo. Ele arruma desculpa para tudo. Ele diz que Deus é tudo na vida dele. Mas ele, por pouco, ele já mostra que Deus não é o primeiro lugar. Ele é capaz de quebrar a campanha por qualquer coisa. Ele é capaz de deixar uma reunião por qualquer coisa. Ele é capaz de se afastar das coisas certas em Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe? Um acontecimento, sei lá o quê, já ele mostra nas pequenas coisas da vida que Deus não ocupa o primeiro lugar. Não, Deus é tudo para mim. Você percebe lá que Deus não é. Ele se endivida, ele tem uma desculpa por que ele se endividou. Não é má administração. Ele é indisciplinado, ele tem uma desculpa por que ele é indisciplinado. Até quem não está feliz com a sua aparência, está acima do peso, tem uma desculpa para... Normalmente ele tem um problema hormonal, um problema na tireoide, ele tem alguma coisa. Aí eu vou pedir para você puxar, depois se você esqueceu, como era todas as pessoas nos campos de concentração. Alguém já viu? Você sabia que Hitler matou 6 milhões de judeus? Quando você olha as imagens nos campos de concentração, todo mundo é pele e osso, não era? Será que em 6 milhões não tinha ninguém com problema hormonal? Por que todos eram pele e osso? Porque não tinha comida. Raras exceções, muito raras. E ainda nessas, se você falar com um médico, especialista nisso, um bom endócrino, ele vai te dizer que não é o caso. A obesidade acontece porque as pessoas comem. É comida. Comida. São muito raros, raríssimos os casos que excede um pouco e assim mesmo é bem possível, numa pessoa disciplinada, contornar muito bem e equilibrar. É só olhar nos campos de concentração. Todo mundo era pele e osso. Por quê? Porque não tinha comida. Será que em 6 milhões de pessoas não dá para aparecer um campo de concentração, não tem comida, mas eu estou acima.
Todo mundo pele e osso, porque não tinha comida. Isso é para provar que se eu me disciplinar e não deixar mais que o vício da comida, que é um vício como qualquer outro vício, domine a minha vida, porque alguns são totalmente dominados, controlados pela comida. Como alguém é controlado pelo álcool, é controlado pela cocaína, ele é controlado pela comida. A comida manda nele. A comida diz, me coma, faça isso, faça aquilo. A comida é que manda nele. Ele lança as necessidades, a ansiedade dele, não em Deus, na comida. Eu não estou dizendo que você não tem o que comer, estou dizendo que a comida pode matar. Ela pode te sustentar, como ela pode te matar também. Ela pode te matar, pode deixar com 1000 problemas de saúde. Aí o que eu vou pedir para... Algumas coisas não tem nem sentido. Quando você está acima do peso, você pode desenvolver diabetes, pressão alta. Você pode ter problemas nas articulações, então você pode ter problema no joelho. Porque isso é natural. Isso não é espiritual. Isso é adquirido por maus hábitos. Então você pede oração para coisas que você mesmo não colabora. Você vai ter problemas nas suas articulações. Possivelmente seu joelho vai doer muito. Seus tornozelos vão inchar. Você vai ter retenção. Você vai desenvolver vários problemas que um excesso de sal, gordura, açúcar vão trazer. Então, aí você pede oração para a sua saúde, mas você não vai lá trabalhar ativamente pelas melhorias da sua saúde. É esse cristianismo religioso, cego, customizado, que às vezes me irrita profundamente, porque as pessoas não são ensinadas a crer no Senhor e a entender que a fé sem obras é morta e que eu vou colher o que eu plantar e que se como eu passei 30 anos da minha vida sem beber água, eu tive um problema sério nos rins. E sem inteligência, zero de inteligência, eu simplesmente usava e dizia, não gosto de água. Um dia, quando eu saí de 5 dias de internação com problemas nos rins, problema renal sério, que o médico sentou comigo e falou, você vai ter que ser assim, 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 porque o problema tal, tal, tal. Eu falei assim para ele, fico assim, hoje eu tenho vergonha. Porque eu vi a cara que ele fez para mim, e eu pensei comigo, creio que ele pensou assim, morra, perca seu rim. Quero nem saber, morra, minha senhora. Eu não gosto de água. Ai, que vergonha do compadre Oswaldo. Mas essa piada eu não vou contar. Depois, quem sabe, eu vou pensar. Ai, que vergonha. Ele me orientando o que eu tinha que fazer, já que eu tinha ficado 5 dias hospitalizada. Escapei por milagre de uma cirurgia, porque eu fiz um voto com Deus, isso, aquilo. E Ele teve misericórdia de mim, Ele estava me ensinando a agir com inteligência. Mas eu insisti em ser uma ignorante, totalmente tapada, e achar que bastava eu ser cristã evangélica, que Deus ia me defender de tudo. Peraí, Ele me deu cabeça para pensar. Se eu não bebo, Ele fez a água para eu beber, para purificar meu corpo, meus rins. Ele me deu cabeça para pensar.
para eu cuidar da minha saúde, da minha vida, fazer escolhas corretas, isso em tudo, isso é no que eu vou comer, no que eu vou beber, o que eu vou fazer, como eu vou viver minha vida, como eu vou me comportar. Então, ele me deu cabeça para eu pensar. Aí eu posso continuar arrumando desculpas várias, sem rejeitando o conhecimento, porque o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E alguns até sabem o que está escrito na palavra. Até sabem, têm acesso a boas informações, mas não praticam a palavra, não praticam a disciplina que a palavra manda, não praticam bons hábitos que a palavra manda, não administram bem o tempo como a palavra manda, e depois reclamam dos resultados, culpam o diabo, culpam as pessoas, culpam a vida. Uma das coisas que realmente me irrita é quando uma pessoa não está disposta a fazer o que é preciso, e ela olha para alguém que conseguiu, ou ela inveja aquela pessoa e queima o trabalho daquela pessoa, e ela é capaz de dizer que aquela pessoa teve sorte. Às vezes a pessoa empenhou-se, colocou um empenho, uma força titânica. Mas ela teve sorte, é que ela tem jeito para as coisas, sabe? Ela tem jeito. Ela se esforça de noite, ela luta, ela se disciplina, mas é jeito, é sorte. E isso é irritante. Mas essa é a mentalidade de muitas pessoas. A mentalidade que leva a arrumar desculpas, justificar tudo. E os seus fracassos não foram as escolhas delas. Mas meu pai e minha mãe, que me criaram assim, não me ajudaram, o mundo que não foi justo comigo, as pessoas que não me ajudaram, é que eu enfrentei isso e aquilo, não me entenderam, é que eu não tenho jeito para isso, eu não tive sorte, ou até mesmo alguns é a minha sina mesmo, acho que é um mal de família, eu vou ter que aceitar isso mesmo, e por aí vai, cada um arruma as suas. Então, eu estou fazendo essa introdução comprida para mostrar para você que, às vezes, as coisas que vão entrando na vida das pessoas e vão arruinando com a vida delas, e está na cara, mas elas não veem. Ela não usa de autoridade sobre os filhos. Aí os filhos estão fazendo o que quer, descambam para o lado errado. Aí elas dizem, o diabo. Não, foi a sua falta de postura como pai e mãe dentro de casa. Não. É que o mal é que o... Não. Deus te deu autoridade, te colocou como autoridade sobre os seus filhos, você não exerce. Aí seus filhos começam a tomar o rumo errado, mente para você, se envolve com coisas erradas, influências erradas, começam a te desrespeitar, a te dar trabalho, a causar problemas para você, a te envergonhar. Aí você corre para pedir oração. Só que quando você tinha oportunidade de botar seus filhos na linha, não só na igreja, mas mostrar quem manda, colocar limite. Não. Não. Porque se tem uma coisa que os nossos filhos precisam ouvir é não. Muitos não, porque tem muita coisa que um não vai salvar todo mundo, a família inteira. Não faz. Depois eu vou desabafar, reclamar da minha vida, o quanto minha vida está dura. Meus filhos. Então, estou mostrando para você. Você não cuida da saúde, você não administra bem as suas finanças, sua empresa, não vai dar certo. Aí a culpa é do diabo. Não.
Você não bota regras, limites claros na sua casa. A culpa é do diabo? Não. Você não lida corretamente com o seu relacionamento. É um relacionamento desequilibrado. Isso vai dar certo? Não. Então, vai abrindo o leque. Porque tem muitas coisas que as pessoas arrumam desculpas, culpam o diabo, culpam as pessoas, culpam isso, culpam aquilo, e, na verdade, são as escolhas delas. Elas dizem, eu sou evangélico, eu estou com Deus. Mas tem um grande número de cristãos evangélicos que são idólatras, que deixam as coisas entrarem, que se envolvem em relacionamentos que Deus não aprova, que estão envolvidos em coisas que Deus condena. A bênção do Senhor não permanecerá sobre essas pessoas, e aí elas vão arrumar uma desculpa para os seus fracassos. As desculpas, você pode arrumar o que quiser, porque eu te provo na Bíblia várias pessoas, a começar por Adão e Eva, que nenhuma desculpa foi aceita. Então, vamos ler aqui, no Ezequiel 8, 1 a 18. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades judaicas estavam sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. Imagina a cena. Isso mostra essa atitude do Senhor, pegando o profeta pelos cabelos, mostra urgência. Urgência, era caso urgente. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu pelos cabelos. E em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Já na entrada da porta do pátio interno do templo, havia uma imagem. Na entrada, a idolatria estava ali. Já na entrada havia idolatria. Eu falei na segunda-feira, cobiça é idolatria. Autopiedade é idolatria. Ganância é idolatria. Avareza é idolatria. Iniquidade. Tudo isso é como pecado de idolatria. Pecado é como pecado de idolatria. Iniquidade, arrogância como pecado de idolatria. Como rebelião é como pecado de feitiçaria. Quando a palavra vem e você não aceita, você está em rebelião, é como pecado de feitiçaria. Tudo que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa é como pecado, é pecado de idolatria. Tudo que ocupar o lugar de Deus, seja o entretenimento, porque alguns são viciados em entretenimento. Viciados. Ele tem tempo para ver tudo, menos para orar e buscar Deus. É pecado de idolatria. Se a comida manda em você, é um pecado de idolatria. Se você é uma pessoa compulsiva, seja para comer, para gastar, para tudo, isso domina você. O que domina você se torna uma idolatria. Tudo que ocupar o primeiro lugar na sua vida vai se tornar uma idolatria. O que manda em você se torna uma idolatria. Quantas pessoas que a autopiedade, ela tem pena dela. Ela é injustiçada, perseguida, mal compreendida, mal amada. Ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Alguns, eles mostram que Deus, que ele diz que é tão importante para ele, facilmente ele cede pela pornografia,
pelo sexo, fora do casamento ilícito, ou mesmo dentro do casamento, porcarias são levadas para a cama do casal. Quantos casais que ainda se masturbam, quantos casais que praticam sodomia, quantos casais que levam coisas que compram em sex shop para dentro do quarto, quantos casais que só têm relação sexual após assistirem à pornografia, porque senão eles não se relacionam. E alguém tem que ter temor aí para botar um ponto final numa bagunça dessa. Aí, por que a minha vida não vai? Porque tem pecado na sua vida. Mas eu estou no meu casamento, você pode estar casado. Mas dependendo do que você leva para o seu leito matrimonial, que a Bíblia diz que é sem mácula, você está contaminando. Tem muitas coisas que as pessoas fazem por aí, e não se iluda com esses eventos moderninhos de que tudo pode, porque não pode não. Não pode não. A lascívia. Homens e mulheres, muitos são lascivos. Muitos são. Vivem em busca da sensualidade, e olham, e paqueram, e desejam, e cobiçam. Quantos casos que nós já pegamos do marido esperar a esposa dormir para ir para o computador ver imagens de pornografia. Quantos? São de Deus. Se dizem de Deus. São capazes de, sem temor, até pessoas que estão em altares, sem temor nenhum, vivendo uma sujeira, impor as mãos sobre a cabeça dos outros. Sujeira. Sujeira, todo tipo de sujeira que Deus abomina. Por que a minha vida não vai? Lá na entrada do templo já tinha idolatria, o ídolo que provoca ciúme de Deus. Quando Deus nos leva a uma santificação, é porque Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. A Bíblia diz, não a Cléo, é melhor você entrar cego, aleijado no céu, do que perfeito no inferno. É melhor. Isso significa que é melhor você entrar solteiro no céu, você entrar íntegro no céu, você viver uma vida íntegra para você entrar no céu. Você abandonar coisas que esse mundo vazio jaz no maligno, e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam na verdade. E tem um monte de mentes cristãs que foram cegadas. Pessoas que se dizem de Deus, eu tenho Deus, mas praticam coisas bizarras. Assistem coisas, veem coisas bizarras, quando deveriam estar defendendo a vida espiritual, defendendo a sua vida. Deveriam usar o tempo que tem para estar buscando a Deus. Não. Se não estão no kkkk, estão vendo alguma porcaria que não acrescenta nada na televisão, que a maioria das coisas que tem hoje não acrescentam. São tantas asneiras, tantas besteiras, todos que me conhecem sabem, eu me recuso a ver isso. Eu me recuso. Graças ao bom Deus, eu não tenho tempo para isso, mas mesmo que tivesse, eu me recuso.
Não há como você assistir, é tanta bizarrice, é tanta idiotice, é tanta coisa ridícula que chega a dar vergonha. Tem uns programas que dá vergonha. Dá vergonha. Vergonhoso. Sabe, alguns reality shows que um dia tinha um sujeito que estava lá, várias candidatas, para ele escolher quem ia casar com ele. Eu pensei, não é possível. Aquele monte de moça lá, esperando que ia casar, que nem era um bom partido. Aquela coisa bizarra, aquela coisa que você vê e pensa assim, como que a humanidade realmente vai ter inteligência? Como? Não é possível assistir uma coisa dessa e ser inteligente. Porque você é influenciado. Aquilo influencia. E as pessoas vão pegando aquele espírito fútil, inútil, vazio, raso. Tanto é que você vê que os assuntos, conversa 5 minutos com uma pessoa, você sabe que está dentro dela, e muitas vezes ela só sabe, ou ela fala de forma melancólica, dos problemas, culpando isso, aquilo, a culpa nunca é dela, ou ela fala de coisas tão rasas, tão vazias, tão superficiais, e tem aqueles cristãos também que ao invés de estarem voltados para a visão revelada da palavra de Deus, eles estão preocupados com cada coisa sem sentido dentro da palavra de Deus. Sabe as perguntas sem sentido? Ele quer saber de coisa que nem importa para ele. É igual um dia, acho que o Pedroso me perguntou, ele queria saber tanto dos 7 anos, tanto do milênio. Eu falei para ele, por que você quer saber tanto? Você vai ficar aqui? Você vai ficar aqui? Você devia estar preocupado com o seu hoje, com a sua vida espiritual hoje. Porque os 7 anos não é para você. Esses anos não são para você. É para quem está em desconcerto que vai ficar. E quem tiver em desconcerto vai ficar, vai poder saber. Eu não quero saber. Eu posso te explicar detalhadamente. Agora, eu não tenho resposta para tudo, porque tem um monte de coisas dentro da palavra de Deus que não tem resposta, é mistério. Tem muitas situações dentro da palavra de Deus que parecem contraditórias, mas elas não são, que elas foram colocadas ali exatamente como um teste, para testar a sua fé, para ver se você é capaz de crer mesmo. Por isso que a palavra de Deus só se entende espiritualmente, através do Espírito. O homem natural não entende as coisas do Espírito. E se você for racionalizar a palavra de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você quiser entender a base da lógica, a base de história, você não vai chegar a lugar nenhum. Se tudo que te interessa é a letra, você vai se inchar, mas não vai se encher do Espírito Santo. Então, servir a Deus é uma coisa muito mais profunda, que se dá através do Espírito, sendo cheio do Espírito Santo, que quando você é cheio do Espírito Santo, você crê e ponto. E o que você não há como você chegar e ir além naquilo, porque é um mistério que não te foi revelado, não te importa. Você não está preocupado com aquilo. Você diz, eu amo a Deus, ando com Deus, é tudo que eu preciso, eu creio em Deus, Ele existe, Ele é o meu Deus. E se eu obedecer, eu vou viver com Ele eternamente, é isso que me importa. É isso que me importa. Está entendendo o que eu estou falando? Você vive de uma forma em paz, sossegada e profunda. Profunda. Que é o que Deus nos chamou, para sermos cheios do Espírito Santo e viver de forma profunda. Não ficar com preocupações sem relevância, questionamentos sem relevância. Coisas que não têm nem a menor relevância. O que me importa é ser cheio do Espírito Santo, estar vazia de mim mesma, cheia de Deus, esperar por Ele, andando em temor, vigiando a minha vida todo o dia.
Porque eu não tenho mais o ontem, também não tenho o amanhã, só tenho hoje, então eu tenho que viver hoje, como se fosse o último dia, e vigiar a minha vida e não a vida dos outros, e vigiar a minha conduta, vigiar a minha mente, vigiar meu coração, vigiar a minha boca, vigiar a minha vida. Porque eu vou dar conta de mim. E eu preciso estar mais preocupada com o que eu estou fazendo, ou o que eu estou deixando de fazer. Porque isso sim tem importância, e isso tem relevância. 4. E ali diante de mim estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Então, ele não estava só na entrada, ele estava na porta do altar. Ele estava mais profundo do que se imaginava, aquela idolatria. As coisas que são abominação para Deus, continuam sendo. Elas não estavam só na entrada, elas estavam também mais profundas, e tinha muito mais. Só que ninguém via, porque estava tudo muito bem escondidinho. Talvez tem coisas que estão acontecendo aí com você que ninguém está vendo, ninguém sabe, nem há como alguém saber. Mas Deus tem visto. E o ídolo que provoca o ciúme de Deus é abominação, é idolatria. É tudo aquilo que Deus condena. Que talvez ninguém, se não fosse o Senhor pegar o profeta pelos cabelos e levantar, e levá-lo para ver a condição espiritual, ninguém saberia, porque estava muito escondido. Eu posso ter um bom discurso, eu posso ter uma boa imagem, eu posso ter uma boa presença, eu posso falar até com eloquência, eu posso fingir muito bem, eu posso fantasiar, encenar, criar, enganar. E pode até durar um bom tempo, mas não para sempre. E quando há algo lá que Deus rejeita, cedo ou tarde aquilo será revelado. E a vida da pessoa não anda. Há o porquê das coisas travarem. 6. E ele me diz: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel? Coisas que me levarão para longe do meu santuário. As práticas repugnantes da nação de Israel. Coisas que que levam Deus para longe do santuário, para longe da vida da pessoa. E se Deus não estiver na vida da pessoa, a bênção também não está lá. Mas você verá práticas ainda piores que essas. Você está achando que é muito? Tem coisa pior, sendo feita às escuras. Em seguida me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave, diga escave. Escave o muro. Essa palavra é Deus escavando o muro. Essa palavra de quarta-feira é Deus escavando o muro. Deus já vem mostrando que tem coisa que está errada na entrada, na porta da entrada. Ele vem mostrando que tem coisa errada na porta da entrada do templo. Ele vem mostrando que tem coisas repugnantes, mas hoje ele está mostrando que tem coisa pior. E ele está agora, através dessa palavra, já foi encontrado o buraquinho no muro. E ele está escavando agora.
Olhei e vi um buraco no muro. Ele disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Quando ele escavou, tinha uma porta. E ele disse: olha as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Repugnantes para Deus, a mentira é repugnante. O sexo ilícito é repugnante. A maldade é repugnante. A fofoca, a calúnia é repugnante. Você fazer negócios ilícitos é repugnante. Tem muitas coisas que são repugnantes e que você não pode compactuar. Lembra, Jacó, Jacó disse: eu tenho sido fiel, mas agora vocês tirem os ídolos. Errado. Jacó permaneceu adorando só o Deus vivo, mas ele deixou entrar na casa dele ídolos estrangeiros. Ele deixou, e ele, como autoridade, ele não podia ter deixado. Então, essa desculpa não cabe. Para algumas pessoas não cabe. Espera aí. Eu, então, me isento. Eu não faço. Não, então, espera aí, você quer fazer? Eu vou até um ponto do que é justo. O que a palavra me manda, me libera. Até aqui eu posso ir. Aqui é o que a Bíblia me manda. Daqui para frente, tem coisas repugnantes e más. Eu não posso concordar. Para tudo, tem um ponto onde divide, até onde eu posso ir, até onde eu estou dentro da bênção, e daqui para frente eu não estou. Eu me faço entender? Mas quando ele viu que a casa dele ia sofrer uma chacina, todos seriam mortos, o que ele fez? Ele foi capaz de ir lá e dizer: vamos, tirem os ídolos, se purifiquem, troquem de roupa, etc. Mas ele precisou ver a situação muito apertada, muito grave para fazer aquilo. E aquilo foi entrando, ele sabia. Às vezes as coisas vão entrando na vida da gente, na família da gente, e você vai deixando. E esse mundo, eu me incomodo muito com a hipocrisia também. A hipocrisia, o mundo é um mundo hipócrita, e o mundo cristão também tem muita hipocrisia. Não é à toa que os hipócritas, os religiosos, os hipócritas eram os religiosos que perseguiam Jesus. Então, é muito fácil você opinar na vida dos outros, é muito fácil você também dar ideias. Né? É muito fácil você falar sobre assuntos que muitas vezes você mesmo não pratica em nada na sua vida e você nem sabe do que você está falando. Nada. Dentro de um relacionamento conjugal, o limite da submissão é quando você contraria Deus. Vai para contrariar Deus, fim. Não contraria nunca. Deus nunca. Você fica com Deus. E cada um que faça as suas escolhas. Cada um que toque o seu caminho. Quer fazer uma escolha contrária, que faça a sua escolha. Agora, eu vou até aqui, até onde a palavra me permite, aqui. Daqui para cá eu vou contrariar Deus, eu não vou fazer. É igual dentro da família. Você tem os parentes, né? Os parentes. O parente adora opinar nas coisas. Você tem que botar limite. Até onde você pode ir. Porque tem coisa que não, aqui não, para. Chega. Ah, não vai gostar. Esse é uma das coisas também difíceis de aceitar, porque o verdadeiro cristão, ele não vive com essa visão. Ah, mas é que o fulano não vai gostar. Ele não se preocupa mais com isso. Ele não se preocupa com o que o fulano vai gostar ou não vai gostar. Ele tem uma preocupação que é fundamental na vida dele, que é o essencial, agradar a Deus. Quando ele sabe que ele está agradando a Deus, não que ele vai destratar alguém ou tratar mal, porque ele anda em amor, mas ele sabe colocar limite
e mostrar para cada um, até aqui sim, daqui para lá, não. Não. De jeito nenhum. Dependendo do assunto, eu quase não me reúno, porque eu vivo muito envolvida com a obra, mas se eu me reunir com os parentes, que é bem raro, e algum assunto entrar, que eu não deve nem caminhar, eu não devo permitir que aquilo estenda, porque eu não concordo e não vou aceitar, eu já digo, não, vamos parar. Vamos, porque não adianta, isso é uma perda de tempo, não adianta falar, porque eu não vou mudar nisso, eu não vou acatar isso. Então, é melhor nós não termos esse desgaste. Nem vamos falar desse assunto. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Elas ainda não possuem o espírito de coragem. E elas não entendem que o espírito de covardia manda para o inferno, está em Apocalipse. Se você quiser, eu abro já para você antes de terminar o culto. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Por que a maioria das pessoas, um dos pecados mais comuns na vida dos cristãos é a covardia. Mente por covardia. Aceita coisas que não deveriam aceitar por covardia. Omitem coisas por covardia. Não colocam um ponto final por covardia. A covardia traz muito mais problemas para a sua vida. Quando você tem uma coisa, escuta um conselho de alguém que tem experiência na vida. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Diga comigo, tudo que eu escondo tem poder sobre mim. Seja o que for, seja pecado, seja um passo errado, seja algo que você não quer que alguém saiba, isso vai ter poder sobre você. Viva livre, não deixa ninguém, nem o capeta ter você na mão. Porque se você viver escondendo algo, o diabo terá poder sobre você. E pessoas também terão poder sobre você. Não tenha nada. Não esconda a coisa, seja uma pessoa livre. Quando você fala, não tem nada melhor do que você ser uma pessoa livre. Eu amo a liberdade, e eu acredito que a maior liberdade do ser humano é a liberdade que Paulo fala, que ele era tão livre, que ele não precisava fazer tudo que as pessoas achavam que ele tinha que fazer. É tão livre, eu sou tão livre, que eu não preciso fazer as coisas que o mundo diz que se precisa fazer para ser feliz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sou tão livre, que eu posso dizer, isso me convém, isso não me convém, eu não preciso disso. Eu me faço entender. E uma coisa que eu não preciso, e você também não precisa, é estar na mão do diabo e na mão de alguém, porque insistimos em esconder algo. Não esconda nada. Não precisa ter medo. Se você teve um passado que você cometeu erros, cometi. Se você teve um erro, cometi. Você fez algo, eu fiz. Não deixa ninguém ter você na mão, porque você morre de medo e tem que esconder, tem que esconder, tem que esconder. O que é. E uma coisa não vai ficar mais fácil se contada depois ou contada agora. Ouviu? Um problema, se você for ter um problema, ele não vai ficar mais fácil se você demorar para encarar isso. Muito pelo contrário. Quanto mais você demora para resolver situações que precisam ser resolvidas, mais elas se agigantam, mais problemáticas elas se tornam, e mais aquilo vai te escravizando, te matando, e mais você vai dar motivos para alguém te pegar e te acusar de tudo. De tudo. De tudo. Não deixa ninguém ter você na mão. Seja franco, para de se preocupar com a opinião. Olha o que ele vai pensar. O que ele vai pensar? Problema dele, o que ele vai pensar. Essa é a minha verdade.
Essa é a verdade. Não, e para de justificar. Para de ficar dando satisfações. Porque tem gente que vive para dar satisfações. Por que alguém tem que dar tanta satisfação? Porque ele é inseguro. Porque ele tem necessidade de impressionar os outros. Ele precisa agradar. Então, se ele não justificar e dar satisfações, fale o que o Espírito, ore sempre, Espírito Santo, me dirija a falar o que eu tenho que falar, amém. E fale o que ele te dirigir. Agora, não esconda. Não tenha coisas escondidas, porque tudo que você esconde tem poder sobre você. Vai tirar a tua paz. E quanto mais você demorar para resolver, ou para revelar coisas que precisam ser acertadas, estabelecidas, ou organizadas, esclarecidas, essa é a palavra, estabelecida não, esclarecida. Pior vai ficando, não vai ficar mais fácil você demorar para fazer. Não vai ficar mais fácil. Eu sempre digo o seguinte: tem que resolver, resolve agora, fala agora e pronto. Enfrenta o que você tem que resolver, enfrentar, aqui, agora, pronto, acabou, resolveu. É isso, é isso. Ó, deixa eu dizer uma coisa, sem rodeios, outra coisa que o povo de Deus precisa aprender: para de rodear, para de dar explicação da explicação. Seja rápido e direto. A Bíblia não diz, eu aprendi isso com a palavra de Deus. É sim, sim, não, não. Por que nós, às vezes, explicamos tanto? Porque nós queremos passar uma boa impressão, porque nós queremos que as pessoas nos entendam, que elas nos aceitem, nós queremos ainda a aprovação delas, e nós queremos. Então, às vezes, isso te escraviza tanto, te pesa tanto. Quando simplesmente, se você chegasse e dissesse para a pessoa: olha, eu fiz isso, isso e isso, tinha que ser feito, foi o que eu recebi de Deus para fazer, enfim. Você não fez isso, eu fiz. Está feito. E assim, não adianta. Se você ficar bravo, se você não ficar brava, se você gostou, não gostou, não tem muito o que fazer. Você só vai achar melhor você se conformar e não ter nenhum ataque, porque vai ser inútil. Está feito. Já fiz, está feito. Não há mais como eu voltar. Eu não tenho como voltar lá e consertar isso. Eu fiz, está feito, fim. Porque, às vezes, a pessoa, então, por que você fez isso? Espera aí, filho, eu não posso voltar lá e desfazer isso, está feito, fim. Estou te falando, está feito, não quero ouvir mais sobre isso. A vida anda. A vida anda. Então, a covardia, ela manda para o inferno. É um pecado tão sério que ele manda para o inferno. Está na Bíblia. Eu vou terminar aqui, eu leio para você. Está em Apocalipse, eu já li isso aqui umas 500 vezes. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, tem gente que ele vive pisando em ovos, porque ele tem medo, é uma covardia, é uma escravidão, e aí ele esconde as coisas, é uma escravidão. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta, e ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei, lá desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Ali tinha todo tipo de idolatria. Todo tipo de imagem. Quando se fala imagens, a criaturas rastejantes, parte disso eram ídolos que no Egito era adorado. Sabe o que isso significa? Esses ídolos que eu ainda carrego aqui dentro, é o ranço desse mundo, onde eu convivi 20, 30, 40, 50 anos, não sei quantos anos. Ou mesmo que você diga assim: não, eu sempre fui da igreja, talvez você foi um mordo uma vida inteira, você não conheceu a palavra, e você carrega mais dentro de você uma influência mundana do que
a palavra de Deus. Então, lá dentro, tinha todo tipo de idolatria. E não era, porque Israel só tinha um Deus. O Deus de Israel. Por que tinham outros deuses ali? Influência. Então, você tem que ter um Deus na sua vida. Por que tem outras situações que te colocam na condição de um idólatra? Porque talvez você ainda carrega com você a influência, ou influências várias, e costumes e hábitos nocivos, e uma mentalidade desse mundo. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Quer dizer, no oculto? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país, e de novo disse: você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. Ali tinha autoridades. Então isso aqui fala, quando se fala autoridade, está falando de um obreiro, de uma liderança, está falando de um cristão conhecedor da palavra, que está diante de uma imagem esculpida, e que ainda é capaz de arrumar desculpa para fazer isso. O Senhor não nos vê, o Senhor nos deixou, o Senhor não me deu vitória, o Senhor não me entendeu. O Senhor também tem que me entender, porque Ele sabe da minha carência, Ele sabe da minha situação, Ele sabe da minha vida. O Senhor tem que me entender. Mas você vai ver práticas maiores, mais repugnantes ainda. Ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Tamuz era um deus, o deus da vegetação da Babilônia. Era o deus da Babilônia. E tinha mulheres buscando o deus da Babilônia. Um deus que era adorado na Babilônia. Chorando por Tamuz. De repente você está vivendo uma determinada situação, você começa a chorar por isso, porque Deus não me deu, por que Deus não me deu um marido, não me deu um filho, por que Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, e aquilo vai se tornando uma idolatria na sua vida, porque Deus agora é menos importante que você ter um filho, menos importante que você ter um relacionamento, ele é menos do que tudo isso, porque você é capaz de murmurar, de reclamar por causa disso. Você está adorando o Deus Tamuz? Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. Isso mostra as pessoas, eles estavam adorando o Deus Sol aqui. Eles estavam de costa para o templo. Isso mostra a dependência de muitos, mais da visão humana, mais do mundo do que de Deus, do que a dependência de Deus. Muitos estão de costas viradas para o templo, ou seja, de costas para Deus. Estão na igreja, ou mesmo estão em altares. Mas o que a palavra manda não é seguido. Mas o estilo mundano é totalmente aceito. O estilo mundano, desde o kkk, do símbolo do potássio, a mentalidade da porta larga, onde, mesmo em altares, é ensinado que Deus não está preocupado com algumas coisas. Deus quer que você seja feliz.
Deus só quer que você seja feliz. Porque Deus é amor. E Ele quer que você seja feliz. Não importa as coisas repugnantes que você tenha que fazer. Desde que você seja feliz. Se viver no pecado trouxesse felicidade, o mundo era um mundo feliz. É um mundo feliz. Cadê que o mundo é feliz? Cadê? O mundo que nós vivemos, nada dura. Nada permanece. O povo toma remédio para tudo. Antidepressivo, ansiolítico, para tudo. O povo mais medicado. A época, o tempo em que as pessoas mais têm sido medicadas. Pessoa perde o pai. Ele toma antidepressivo. Espera aí, é normal você perder um ente querido, você ficar triste. O anormal seria você não ficar. Não se fazer estardalhaço. Mas, claro, você perdeu alguém que se ama. Você não precisa de remédio para isso. Isso se chama luto. Até Deus deu direito a luto. Não, tem que tomar um remédio. Hoje, as crianças que não são corrigidas, todas estão com déficit de atenção. Elas estão com dificuldade de ter atenção. Isso virou um problema. Tem esses casos, mas são tão raros. E aí, vai dar remédio para as crianças. A maioria é vagabundagem. Falta de correção mesmo. Vai sentar, menino, vai estudar. Vai sentar e vai estudar. Eu acho que o meu filho tem uma dificuldade para se concentrar. A maioria, ele está precisando, que você mostre para ele disciplina, coloque ele na disciplina. Aí vai lá, dá, eu não sei se esqueci o nome, se é Ritalino, tem um nome para isso aí. Vão dando para as crianças, para se concentrarem. E a maioria, na verdade, é que as crianças de hoje não são criadas para a submissão, então elas não sabem o que é submissão, elas fazem as coisas que elas querem, e estudar não é agradável, ninguém quer saber de estudar. Naturalmente, que ele não vai ter atenção para os estudos, porque ele nem está sendo indicado, forçado, disciplinado a respeitar os estudos. Ele nem está. Então, é mais fácil tratar como doença. Aí vão tratando como doença. O que não é doença. E aí, dentro desse mundo vazio, um monte de cristãos, inclusive líderes, vão pegando, porque é normal. É tudo normal. E vão pegando para a vida. Ideias sem sentido, totalmente fora da palavra de Deus. Aí falta correção em casa, aí o outro ali devia estar aí, é só um tempo de luto, isso vai passar, sempre vai sentir saudade, mas você vai se envolver, você tem um propósito de vida, segue o seu caminho e tal, não tem. E aquela moleza, um mundo fraco, e os cristãos vão indo na onda. Todo mundo dodói, um povo dodói, se ofende com tudo. E dodói, e dodói. E o povo de Deus vai seguindo nessa direção. Vai caminhando nessa direção. Dodói. E não se firmam como deveriam se firmar. E a palavra está vindo, ao invés de tomarem consciência e posse dela. Não sei. E a palavra está vindo, se posiciona. E vamos arrumar mais uma desculpa para cá, e mais outra desculpa para lá. E está lá. Estava lá, os 25 adorando o Deus Sol, de costa para o templo. A quantidade de pessoas que estão nos templos, mas de costa. Ou seja, eu sou mais influenciado por esse mundo do que por Deus, do que pela palavra de Deus.
Você pode ver que as pessoas têm sido mais influenciadas por essa mentalidade mundana do que pela palavra de Deus. Tem um grande número de cristãos que você não sabe dizer que diferença há entre ele e um mundano. Entre ele e um mundano. Você não sabe dizer. Qual é a diferença que há entre essa criatura entre o mundo e ele? Você não sabe. Porque é tudo igual, ele anda por aí, você não vê integridade, você não vê um comportamento diferente, você não vê. Esse cristianismo religioso emocional não te leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Que muitas vezes, como eu comecei, se você perder esse peso, o seu problema não é espiritual. O peso no seu, a dor nas articulações, a dor no joelho, é excesso de peso. Emagrece que vai parar de doer. A pressão está subindo porque o peso está acima. Começa a colocar o limite dentro de casa para os filhos, que de repente ele vai começar a ter mais atenção nos estudos. Ele vai começar a ter um aproveitamento melhor. Talvez o que está faltando, ele não precisa de um psicólogo, de um neurologista, ele precisa de correção. Ele precisa ser ensinado a ter disciplina, submissão. Ele não precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um neurologista. Ele precisa de disciplina, de oração e disciplina. A maioria das pessoas, esse cristianismo religioso, emocional, só afasta as pessoas de Deus. Porque elas se enganam, porque elas fazem um movimento violento, que elas estão com Deus, na verdade, elas nem sabem quem é Deus, elas nem sabem o que elas estão fazendo, o que elas estão falando. Elas nem estão ouvindo o que você está falando. Eu me pergunto, quando a palavra vem, se todo mundo começar a gritar aqui, você vai entender o que eu estou falando? Para você entender a palavra, precisa de silêncio. Você precisa ouvir a palavra, deixar ela entrar dentro de você. Porque só a palavra nos limpa. Só a palavra nos limpa. E algumas pessoas não, ela nem sabe o que está falando, o fulano, eu vivi isso, parece que isso é piada, mas eu vivi isso. E eu quase me desequilibrei, e tive que segurar para não ter uma crise de riso. Pior que quando a gente tem uma crise de riso, você não volta mais. Aquela crise te toma. E eu acho que a mulher se distraiu, e eu me empolguei de cá, e Deus me deu uma palavra. Eu acho que foi numa reunião de 6 horas da manhã, quando eu estava indo em Rio Preto, e eu falei que o Senhor tinha me falado sobre alguém que ele ia levar algo assim. E a mulher alguém no meio começou a falar em línguas e dar glória a Deus, que ela não entendeu, ela achou que estava falando de bênção. Ela não estava prestando atenção. Então, para algumas pessoas, o Senhor vai te dar vitória, glória a Deus. O Senhor vai te levar, vai te matar o capeta, vai te esmagar, glória a Deus, aleluia. Ele não sabe o que você está falando. Compreendeu? Ele não sabe o que você está falando. Porque ele não está prestando atenção na palavra, não há convicção na vida dele. Ele não vem com esse intuito de conhecer de Deus. Conhecer mais a Deus e chegar mais perto de Deus. Ainda há uma religiosidade, um ensino, um ranço religioso e emocional na vida dele. Tudo é voltado, ele é guiado por religiosidade e emocionalismo. Religiosidade e emocionalismo. Não por uma fé convicta, viva. (17) Ele me disse, você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras?
mas para alguns já se tornou. Porque ele já se acostumou. Tem muita gente que já se acostumou a fazer coisas que a palavra condena, mas para ele é uma coisa corriqueira. Já se tornou normal. Normal mentir nos negócios, normal assistir uma porcaria, normal fofocar, normal, é tudo normal. E ainda alguns, todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é o filho de Deus. Ai, bispa, todos não são? Não. Não. Tem criaturas de Deus e filhos de Deus. Aquele que anda em obediência, em temor, que obedece a Deus, é um filho de Deus. Quem vive a vida do jeito que quer é criatura de Deus. Então, há essa hipocrisia, eu acho que todos são, não são. Eu acho que todos os caminhos levam a Deus, não leva. A maioria leva para o inferno, só um que leva para o céu. Todos os demais levam para o inferno, só Jesus que leva para o céu. Só. Então, é sim ou não, é tudo ou nada, ou vai ou não vai, ou é frio, que é o leigo, o ignorante, o que não sabe nada, ou é quente, o morno é o que Deus vomita. É aquele que se engana. Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Sabe? Isso aqui era uma prática idólatra que os pagãos faziam. Era uma prática idólatra. Era um ritual idólatra. Alguns ainda mantêm rituais que o Senhor abomina na vida dele. Olha, vai abrindo aí, porque cada um sabe o que é. Hoje o muro foi escavado. Por isso, com ira, eu os tratarei. Não olharei com impiedade para eles, nem os pouparei. Com ira eu vou tratar com eles. E não vou olhar com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Você não pode querer estar nessa situação. Aquilo que você entende que é uma idolatria na sua vida, aquilo que você entende que Deus está farto, Ele está te corrigindo, aquilo que você sabe que você faz em oculto, o seu caráter, a sua vida, a sua maneira de conduzir a sua vida, que você sabe que biblicamente é condenado pela palavra. Não adianta você fingir que Deus não está falando com você. Quando a palavra vem, ela vem. E é assim. Ninguém mede força com Deus. Ou você chega, ou você entra numa situação dessa. De você se encontrar numa situação, de você gritar e Deus não te ouvir. Por quê? Não é mais inocente, porque Ele vai avisando, muda nisso, muda nisso. Muda, toma um prumo. Se posiciona, esse não é o caminho, não haja dessa maneira. Isso vai atrasar a sua vida. Deus vem falando conosco. Deixa eu aproveitar antes de pedir para você levantar e ler isso aqui em Apocalipse. Não está no telão, que eu não preparei. Aqui. Apocalipse 21, 8. Vamos juntos? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, e parando aqui, o assassino não é só aquele que mata uma pessoa fisicamente, mas o que odeia o irmão, que faz mal para o outro, mesmo aqueles que distratam, faz mal, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, todos que se rebelam, praticam, é como pecado de feitiçaria, rebelião. Os idólatras e todos os mentirosos.
O lugar dele será no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, começa os covardes. E a Bíblia diz em Timóteo que o espírito que o Senhor nos deu não foi um espírito de covardia, mas um espírito de coragem e fortaleza. Então, a covardia, ela rouba vitórias de você. Às vezes você tem cedido para a covardia, como homem na sua casa, como uma mulher na sua família, na sua vida, nos parentes, no trabalho. Você tem engolido, aceitado, acatado, sido omisso, omissa, por causa de covardia. Eu não sei. Gostaria muito que você tivesse o cuidado de ler essa palavra de novo, ouvir novamente. E se o diabo tem tido acesso na sua vida, está entrando por alguma porta que está aberta, você deve botar um basta nisso. Tem coisas repugnantes aí. E nós precisamos eliminá-las da nossa vida. Dá uma escavada, escava. Talvez você, na sua cabeça, você não tem nada, dá uma escavada. Vai, escava seu coração, dá uma olhada, e não deixa mais nada dominar você. Não deixa o diabo ter esse poder sobre você. Não deixa pessoas ter poder sobre você. Seja uma pessoa totalmente livre, sem domínio, sem escravidão, porque há mentira, há coisas ocultas, escondidas, há pecado. Chega, viva de forma livre, prioriza Deus, deixa Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida, viva de forma mais profunda, não aceita mais essa influência mundana na sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma vida sólida, consistente, profunda. Viva com propósito, agrade a Deus, não viva um cristianismo mais ou menos. Rejeita a mornidão. Decida ser, ou entra ou sai, não dá para ser mais ou menos. Você sabe que não dá, a Bíblia diz que não dá, então tem que ter uma decisão na vida. Decida viver verdadeiramente para Deus, de forma convicta, sólida, consistente, sem customização, sem eu aceito tudo. A fé não pode aceitar tudo, a fé convicta, ela não aceita tudo, não. Ela aceita aquilo que vem de Deus para a vida dela. Aquilo que vem de Deus. Ela não pega uma coisa fora de contexto e transforma aquilo numa lei. De jeito nenhum. Que dentro do cristianismo tem um monte de coisas que foram pegas fora de contexto e foram transformadas em leis. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Seja cheio do Espírito Santo e caminhe por fé, uma fé convicta. Escave e tira o que Deus está pedindo a você. Acerta. Todos os dias, você, nós temos que nos vigiar e olhar, e de tempos em tempos fazer uma vasculha. Porque às vezes as coisas podem entrar sem você perceber. Você começa a ceder para as coisas sem você perceber. Coisas vão entrando na sua vida e você nem vê, porque é tão normal que parece que não é errado, não é pecado, e de repente você descobre que é. Em nome de Jesus, não vamos nos corromper. É fácil falar do governo e falar da corrupção. Corrupção está do todo lado. É fácil falar do governo. Quando você deixa coisas passarem com seus filhos, na vida com eles ali, você já está dando uma lição de corrupção para eles, a leitura que eles vão fazer. É fácil. É igual as pessoas fala, é corrupção, e aí está mexendo num negócio e diz assim, você vai querer com nota ou sem nota? É com nota ou sem nota? Você vê que você não vê. Com você não é corrupção, com o outro é corrupção. Está entendendo o que eu estou falando? Com você não é. É só para o outro que é.
seu caso não é corrupção. O outro é corrupção. É errado para o outro. Não, o que é errado para ele é errado para mim. É errado para mim, é errado para ele. O que a Bíblia diz que é errado. O andar em integridade é andar em integridade. Ah, mas se eu for fazer, eu não sei. Eu só digo uma coisa, eu quero morar no céu. E se Deus está nos levando a apurar as coisas, vamos apurar e confiar em Deus. Eu só sei de uma coisa, quando Deus está trabalhando em algo, é porque Ele quer abençoar. Então, você tem que receber como Deus quer me abençoar. Então, eu vou me submeter a Deus e confiar nele, porque fé é isso. Obedecer a palavra de Deus nas coisas mais difíceis, aquelas que moem a sua carne, é fé. O que te leva a obedecer é a fé, é a convicção que você tem. Obedecer no que é fácil, isso não é problema para mim, então. Então, vá dar uma olhada nas coisas que é um problema para você, porque talvez essas coisas estão passando. E talvez para você isso não é um problema. Tem muitas coisas que nós fazemos que para nós não é um problema. E que nós fazíamos porque éramos ignorantes acerca de tudo isso. Mas à medida que Deus vai nos revelando, vai abrindo a nossa mente, nós não podemos mais simplesmente fingir que Deus não está falando nada. Coloque-se em pé com o seu propósito, por gentileza. Ó Santo de Israel, eu oro por cada vida que está conosco agora. E peço que essa palavra vista a cada um e mude radicalmente a vida de cada um. Eu oro, meu Deus, para que haja transformações na forma de ver, de entender, de compreender, haja, meu Deus, uma mudança, que o teu povo receba essa palavra de forma revelada e transformadora. Que nenhum consiga viver da mesma maneira. Muda mentes, muda corações, transforma vidas. Que essa palavra vista a cada um agora, meu Pai. Que um espírito íntegro, um espírito corajoso, limpo, faça parte da vida de cada cristão. Que o mundo não tenha mais poder sobre nós. Chega de viver de fantasia, chega de viver nesse mundo de pura ilusão, sofrer essas influências e viver como se isso fosse bonito, normal, quando na verdade é coisa de gente sem vida, sem conteúdo. Porque a verdade é que quanto mais vazia uma pessoa, mais ela luta para existir de alguma maneira. Quanto mais vazia, mais ela quer existir, ela quer aparecer, ela quer mostrar. Quando uma pessoa está segura consigo mesma, ela não tem que mostrar nada para ninguém, porque ela já se encontrou, ela está bem. Ela teve um encontro com o Senhor, ela entende que quem preenche é o Senhor. Quem levanta é o Senhor, quem transforma é o Senhor. Todas as coisas devem começar e terminar no Senhor. O que importa é te agradar e construir uma vida sólida, porque o nosso tempo aqui é muito curto e nós não podemos desperdiçar com kkkk. Nós precisamos viver de forma mais profunda e consistente. Nós precisamos, meu Deus, praticar a fé de forma convicta. Eu consagro cada vida, cada propósito, e entrego nas tuas mãos agora. Eu não sei o que essa pessoa colocou no propósito dela, mas eu sei que o Senhor quer abençoar. Oh Deus, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. E eu oro, Salvador eterno, para que haja mudanças na vida de cada um. Mudança na família, no trabalho. Mudanças radicais na vida de cada um. Mudança de mentalidade, de visão, de espírito. Que mudanças aconteçam, Senhor, na vida de cada um. Eu peço a materialização de cada propósito, de cada sonho, desejo, mudanças. E eu profetizo que esse será o melhor ano da vida dessas pessoas. Porque se o Senhor vem trabalhando o fim da idolatria, porque em muitas coisas ainda cometíamos idolatria. Ainda havia uma fé idólatra, ainda que camuflada, escondida.
guardada em algum lugar, mas que o Senhor está escavando através da sua palavra, para ser arrancado do nosso meio. Porque às vezes, aparentemente, se fala bonito, expressões bonitas, religiosas, até simpáticas, comoventes, mas lá dentro há coisas repugnantes e más. Eu determino mudanças na vida de cada um, em todas as áreas, e vitórias. Estenda a tua mão para a direção onde você precisa que Deus haja, e faça a sua oração. Uma oração sincera, uma oração honesta, verdadeira, convicta, segura, corajosa. Faça uma oração a Deus, de um servo convicto, consistente, com uma fé que manifesta uma fé convicta, verdadeira, que conhece o seu Deus. Estenda tuas mãos e fala com Deus. Abençoa a minha casa, minha família, o meu trabalho. De repente o seu problema, talvez a tua mão deve ser estendida até para a tua mente. O meu problema é minha mente, o meu problema é meu coração. O meu problema. E eu não aceito isso mais. Talvez é necessário que você coloque a mão quase que nas suas entranhas, porque há coisas repugnantes escondidas aí, que ninguém viu, nem tem como saber, mas Deus está dizendo: olhe as práticas repugnantes, elas precisam ser mudadas, arrancadas, da sua casa, da sua família, da sua mente, do seu coração, do seu relacionamento, do seu financeiro. Em nome de Jesus. Eu não vou mais viver assim. Eu quero uma mudança na minha vida. E eu estou pronto a pagar o preço, a enfrentar o que for preciso, e a me posicionar. Vamos, se posiciona como um servo corajoso, uma mulher corajosa. Alguém que tem convicção. E quando alguém quiser falar contra a sua fé, diga: não se atreva a se envolver na minha fé. Eu estou convicto e viverei de forma convicta. Eu vou viver de forma convicta. Em cima dessa convicção, com essa fé convicta, eu declaro vitórias na minha vida, na minha casa, na minha família. Uma mudança no meu coração, na minha mente, no meu espírito. E eu tomo posse junto com você agora de uma mudança radical na sua vida. Em todas as áreas, mente, coração, espírito, visão, fé. Uma mudança radical na sua vida familiar, profissional, sentimental, em todas as áreas. Eu profetizo uma mudança radical na sua vida. E que você saia daqui completamente diferente. Em nome de Jesus. Antes de nós irmos para a oração da concordância, eu quero que você volte a mão para o seu coração e que você se comprometa com Deus. Agora. Você não vai comprometer a sua integridade. Você não vai. Você não vai mais viver como se nada estivesse acontecendo também. Você vai se posicionar hoje e vai levantar a cabeça como um servo corajoso e fiel, que não tem que viver escondido nas mãos do diabo, se escondendo de algo. Em nome de Jesus, você vai tomar decisões. Eu vou mudar, não vou fingir mais que eu não estou vendo coisas na minha casa. Eu não vou mais fingir que as coisas não estão acontecendo. Eu não vou mais deixar as coisas passarem da maneira que elas estão passando. Eu não vou mais ignorar as coisas que estão diante dos meus olhos. Eu não vou fazer igual Jacó, esperar a vaca quase ir para o brejo para poder fazer um limpo. Eu não vou. Em nome de Jesus.
Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Tem que parar com essa ladainha. Tem gente que tudo que você fala para ele fala, ai, é complicado, ai, não é fácil, ai, isso e aquilo. Desde quando que viver é fácil? E eu vou dizer uma coisa para quem vive se esquivando de tomar decisões. Um dia você vai ter que tomar, nem que for a base de dor. Seria inteligente que cada um estivesse tomando cada dia a decisão certa e não acumulando decisões que deveriam estar sendo tomadas. E mais, você precisa se fazer respeitar. Você não pode mais permitir que alguém aniquile com você e tente matar a sua fé, a sua autoestima, tentando fazer você acreditar que você não é capaz de nada, nem sequer de conduzir a sua vida. Você precisa definitivamente possuir essa palavra forte e erguer a cabeça e se posicionar de forma convicta e agradar a Deus para que Deus possa te honrar. Porque ainda que alguém não concorde, vai ter que engolir através das suas vitórias, se você der condições a Deus para Ele te honrar. Agora, eu preciso dar condições a Deus todo dia para Ele me honrar. Porque senão, as minhas palavras se tornam palavras ao vento. Eu falo de uma coisa, mas na verdade as pessoas não veem nada na minha vida, porque simplesmente eu sei estufar o peitinho, falar e na hora do vamos ver, eu não sei me posicionar na vida. E eu preciso me posicionar na minha vida. E não ceder para fraqueza, religiosidade, emocionalismo, preguiça, medo, covardia. Eu não posso. Chega de negação. Chega de deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Em nome de Jesus, tome decisões na sua vida hoje, de viver como um cristão, um guerreiro, um vencedor, que foi chamado para andar por cabeça, e não dominado por sentimentos, e fraquezas, e mundanismo. Não, chega, nada mais vai controlar a minha vida, o medo não vai controlar, a covardia não vai controlar, a imoralidade não vai me controlar, a comida não vai me controlar, esse vício não vai me controlar, o dinheiro não vai me controlar, as influências mundanas não vão me controlar, nada, mas não serei mais controlado. E mais, não vou mais ser guiado por opiniões, nem de mundanos e nem de crente morno. Eu vou procurar me influenciar, eu quero influência de gente que está acima de mim. Eu vou pegar a influência do Jó, do Paulo. E se há alguém aqui na terra que é uma boa influência, é essa influência que eu vou perseguir. Alguém que é mais espiritual do que eu. Eu não quero influência do mundo e nem de crente morno, crente religioso, emocional, morno. Essa não é a influência que eu quero para a minha vida. Esses não são os amigos, esses não são os companheiros que eu quero para a minha vida. Eu quero gente que me leve para um lugar mais alto. Ainda que seja mais doloroso, sacrificial, mas eu quero ir para um lugar mais alto. Em nome de Jesus. Se posicione. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Deus santo e grande, neste momento com alegria no coração, agradeço por essa mensagem, por essa reunião. E concordo nesse momento com todas as orações que nós fizemos, com a mensagem, com as mudanças, com as transformações. Eu concordo agora, meu Deus, com a materialização de todos os projetos de conquistas, com as vitórias do teu povo. Eu ligo aqui na terra todos esses projetos materializados para que sejam ligados no céu. E eu desligo aqui na terra todas as situações contrárias para que sejam desligadas do céu. Eu abençoo o teu povo e declaro vitória sobre todos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém.